Olá, hoje o nosso papo é sobre um clássico, mas com um olhar bem diferente. A gente vai fundo em O Senhor das Moscas, só que usando as lentes da psicologia de Carl Jung. A ideia aqui é mostrar como essa história vai muito além da sobrevivência. Ela é, na verdade, um mapa da nossa própria mente entrando em colapso. É fascinante. Olha só que... Olha só que forte essa citação do Carlos São Paulo, que é a base da nossa análise. O homem tem uma natureza selvagem. Parem para pensar um pouco nisso. A ideia de que, sabe, por baixo de todo o verniz da civilização, tem algo ali, selvagem, só esperando uma chance para aparecer. É exatamente aí que a gente vai mexer. O que acontece quando essa casca de civilidade é arrancada? Beleza. Então o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro a gente entende o cenário. A ilha é como a nossa mente. Depois, a gente vê a briga entre esperança e a sombra. Daí, como a besta interior acorda, a verdade sobre o monstro, a morte da razão e, no final, o resgate. E o que a gente tira disso tudo? Então vamos lá. A psique em uma ilha. A história começa, como a gente sabe, com um acidente de avião. E de repente um grupo de meninos se vê completamente sozinho numa ilha. Pensa bem, sem pais, sem escola, sem nenhuma regra. É o cenário perfeito, quase um laboratório, para ver o que acontece quando o tal Senhor das Moscas que mora dentro de cada um resolve dar as caras. E aqui está o pulo do gato de toda essa análise junguiana. A gente precisa entender que a ilha, ela não é só um pedaço de terra. A ilha é a nossa psique, a mente humana. E os meninos, eles não são só meninos. Cada um deles representa uma parte da nossa cabeça, uma função psicológica que o Jung descreveu. É como se a nossa mente estivesse em conflito, ali, naquela ilha. E mal chegam na ilha, a primeira batalha já começa. Duas forças completamente opostas dão as caras. É o conflito inicial, a grande briga dentro da mente coletiva do grupo. A gente olha para o futuro e tenta ser resgatado, ou a gente se entrega de vez para a selvageria do momento. E essa divisão fica super clara com esses dois personagens. De um lado está o Ralph, ele é eleito líder, ele é o cara da esperança, da ordem, da fé de que vão ser resgatados. Já do outro lado, temos o Jack, o líder dos caçadores. Ele é a sombra, na teoria de Jung, é o instinto puro, a vontade de se adaptar, de viver o agora, o presente, custe o que custar. Vamos analisar o Ralph mais de perto. Ele é a personificação do que Jung chama de função intuição. Sabe aquela parte da nossa mente que planeja, que pensa no futuro, que mantém a esperança viva? É o Ralph. Por isso ele é tão obcecado em construir abrigos e principalmente em manter a fogueira acesa. Aquela fogueira é o sinal, é a conexão dele com o amanhã, com a salvação. E do lado do Rolf a gente tem o Pig. Ele é o cérebro do grupo, a função reflexiva. A lógica, a razão, o pensamento claro, tudo isso é o Pig. E o simbolismo aqui é genial, né? Os óculos dele, que servem para enxergar melhor, para ter clareza, são a ferramenta que eles usam para fazer fogo. Ou seja, é a luz da razão que acende a chama da esperança e da consciência. Sensacional. Só que o tempo passa e a esperança começa a diminuir, a enfraquecer. A necessidade de sobreviver no aqui e agora, ela começa a gritar mais alto. E é aí que a coisa vira. A mente do grupo para de olhar para fora para o resgate e começa a olhar para dentro, direto para os seus medos mais primitivos. E quem puxa essa virada? O Jack, claro. Ele é a função sensação. Essa parte da nossa mente está ligada 100% no presente, no físico. É caçar, comer, sobreviver agora. O foco do grupo muda completamente. Sai do futuro e mergulha de cabeça no instinto, nos rituais, naquilo que há de mais primitivo em nós. E o primeiro sinal de que tudo está desmoronando é esse, um golpe simbólico. A fogueira da esperança se apaga. Aquele sinal, o grande símbolo da intuição do Ralph, é deixado de lado. A conexão com o futuro já era, foi rompida. Logo depois, vem a pintura no rosto, a máscara. Quando eles se pintam para caçar, eles não estão só se camuflando, eles estão abandonando quem eles eram. Deixam de ser estudantes, deixam de ter um nome, uma identidade. Viram uma tribo, anônima, selvagem, completamente livres das amarras da civilização. Aí o medo de um monstro, de uma besta na ilha, começa a tomar conta de tudo. Mas essa besta, na verdade, é só um reflexo dos demônios que eles carregam por dentro. E como eles lidam com isso? Não é com a lógica do Pig, de jeito nenhum, é com ritual. Eles criam um ídolo, um totem, a cabeça de porco na estaca, o Senhor das Moscas. Uma oferenda para tentar acalmar um mal que, na verdade, já está morando dentro deles.
Mas no meio dessa loucura toda, dessa histeria coletiva, ainda tem uma parte da psique que não se corrompeu. Existe um personagem que tem a coragem de olhar para tudo aquilo e questionar. E esse personagem é o Simon, que representa a função sentimento. E atenção aqui, porque isso é muito importante. Para Jung, sentimento não é sobre ser emotivo. É sobre ter valores, sobre ter uma bússola moral interna. O Simon sabe o que é certo e errado por ele mesmo, não pelo que o grupo diz. E é por isso que ele não se deixa levar pela paranoia coletiva. E é exatamente por ter essa integridade que o Simon é o único que tem coragem de ir lá e encarar o tal monstro de frente. E o que ele descobre? A verdade. O monstro que apavorava todo mundo era só o corpo de um paraquedista morto, preso nas árvores. A besta não era real, era uma ilusão criada pelo medo deles. Então, o Simon corre desesperado para contar a verdade para todo mundo. Só que já é tarde demais. A mente do grupo já tinha passado do ponto de retorno. Já estava doente. E o que acontece a seguir? Bom, é a destruição total, passo a passo, da razão. É uma sequência terrível e metódica. Primeiro, eles matam o Simon. Em meio ao ritual de caça, eles destroem a função sentimento, a bússola moral. Acabou. Depois, eles roubam os óculos do Pig, ou seja, a função reflexiva fica cega, a lógica não consegue mais enxergar. Terceiro, matam o Pig. A razão é esmagada, eliminada. E por último, a caçada ao Ralph. A tentativa final de aniquilar a intuição, de apagar qualquer vestígio de esperança num futuro. Mas mesmo no fundo do poço, a esperança ainda respira. Bem fraquinho, mas respira. Os gêmeos, Sam e Eric, são esse último fio de consciência. Eles não têm força para parar a selvageria, mas eles ajudam o Ralph a se esconder. E com isso, eles permitem que a intuição, a esperança, sobreviva por um triz. E é aí no clímax do desespero, com a ilha em chamas, que o resgate finalmente chega. Mas essa salvação vem com uma reflexão final, uma verdade bem desconfortável sobre quem nós somos. De repente, o oficial da Marinha aparece na praia, um adulto, e só a presença dele quebra o encanto. Num piscar de olhos, aqueles caçadores selvagens assassinos viram de novo o que sempre foram. Crianças, meninos assustados chorando. Isso mostra o quão fina é essa camada de civilização que nos cobre, né? Muitas vezes ela só existe por causa de uma autoridade externa. E, no fim, a história toda serve como um grande alerta, que nos deixa com essa pergunta da qual não tem como fugir. Ela nos obriga a olhar para dentro e pensar: e quando não tem ninguém para chegar e nos salvar? Quando não existe um adulto para nos resgatar de nós mesmos, do nosso próprio Senhor das Moscas?